Glória a Deus. Mais uma vez aqui fazendo a vontade de Deus, né? Hoje eu quero ler aqui em Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12. Capítulo 5 de Romanos, a partir do versículo 12. Que nosso Senhor Jesus Cristo venha nos abençoar poderosamente, né? Falar aos nossos corações, abençoar a minha vida para que eu faça conforme a vontade dele, fala as palavras, né, que precisam ser faladas através da palavra de Deus, que é a Bíblia. Que não venha a ser então a minha boca, mas a boca de Deus aqui nesse lugar, em nome de Jesus, né? Quem sabe, né? Quem me conhece, já sabe que eu gosto de pregar aqui no Novo Testamento de Jesus Cristo. Romanos, né? Romanos é uma palavra que Paulo nos deixou, né? Através do Espírito Santo. Tem coisas aqui maravilhosas que precisamos ouvir para edificação, né? Quanto mais a gente ouve essas palavras, quanto mais a gente lê, mais perto de Jesus a gente quer estar. Né? Por isso a vantagem de ler. Ler muitos, né? Os mandamentos de Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Olha que coisa interessante aqui. Porque até a lei, né, até que Moisés nos trouxe a lei, estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então, se não tinha lei, então não era para ter o pecado, né? No entanto, como Paulo fala aqui, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Porque o povo andava totalmente fora do poder de Deus, né? Fazendo o que queria e o que não queria. Então, mesmo que não tinha lei, né? Mesmo que não tivesse a lei, como diz aqui, se não tem a lei, então não pode imputar o pecado. Mas só que, né? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, quando ainda não tinha, né, a lei. É uma coisa interessante, né? Não tinha lei, eles não tinham lei no coração, não andava de qualquer maneira, né? Fora do poder de Deus. Eles conheciam Deus, sabia que existia Deus, mas não tinha lei, andava de qualquer maneira. E também por isso, né, a morte reinou. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança e transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem,
Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, para a justificação. Porque se pela ofensa de a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Uma só ofensa, né? Todos pagaram o preço da condenação. Mas para que Jesus trouxesse, né, a vida, a justiça, ele sofreu muitas ofensas, né? Porque como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei, para que as ofensas abundassem, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Eita glória! Né? Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundantemente? Né? Aí ele fala, de modo nenhum, nós que estávamos mortos para o pecado, ou nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda no pecado? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? É bem interessante, né? A gente foi batizado na morte de Jesus. Por isso nós devemos mortificar as obras da carne, né? Não praticar mais. Além de andar sobre a lei, agora a gente precisa andar sobre os mandamentos de Deus também. Para viver pela fé, né? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Eu não sei porque eu vou falar isso, mas Deus tocou meu coração agora que eu vou falar. Paulo está falando aqui do pecado, né? Do pecado em geral, mas ele fala do corpo também, né? Do corpo seria da prostituição. Isso serve para todos, né? Mas principalmente para quem é casado. Deus tocou meu coração, eu vou falar, é uma palavra um pouco delicada de se falar, mas que é preciso falar. Porque uma vez eu falei, Deus tocou no meu coração de falar isso na igreja,
E muita gente veio me perguntar, me perguntar o porquê que eu tinha falado aquilo. Eu falei, Deus tocou no meu coração e eu falei porque precisa, né? E do mesmo modo agora, justamente para quem é casado e para quem ainda não é, que vai ser ou pode ser, que não é porque é casado que podemos fazer qualquer coisa. Digo, o homem e a mulher, né? Não podemos andar como o homem andou. Digo, o homem do mundo. Agora nós temos que fazer a diferença. Não é de qualquer maneira que se faz, né? Se a gente precisa andar em santidade como Jesus andou, então nós precisamos prestar atenção de como namora. Né? Principalmente os dirigentes da casa. Não é porque é um casal que tem a liberdade de fazer o que quer, não. Devemos respeitar tanto o homem e a mulher, como a mulher o homem. E vigiar. Né? Os dois têm que estar vigiando. Porque, irmão, o diabo não dá moleza, não. Se abrir brecha, aí o negócio fica complicado. Principalmente para quem dirige igreja. Eu digo dirigir em todos os termos, né? Os levitas, que logicamente cantam no altar. Eu digo todos. Né? Também os membros, também, né? Não é de qualquer jeito, não. Isso é uma coisa muito séria. Se o Espírito habita em nós, nós precisamos sempre lembrar disso. Né? O Espírito de Deus habita em nós. Então já não é só nós. O nosso corpo já não nos pertence mais. Isso é muito sério. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, à semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição, se andarmos nos caminhos de Deus, né? Nos mandamentos de Deus. Porque se a gente não andar nos mandamentos de Deus, a gente vai ser vencido por algum, ou bem ou mal. E por qual nós formos vencidos, aí é que está a nossa vida. Por isso que eu estou falando essas coisas. Para a gente vigiar, né? Quem não é casado ainda, que tem ouvido essas coisas, então, né, que coloca no coração. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado pelo pecado. Tem que mortificar a carne, irmão. Lembra disso. Nossa carne tem que estar mortificada. Ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Eita coisa linda, né?
Cadê a morte? Nós que estamos com Ele, temos que dar graças a Deus, né? Temos que dar graças a Deus, porque isso não é para qualquer não. Não é para qualquer um, não. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Por isso que Deus fala isso. Porque tem muitas coisas, né, que nós precisamos estar ali, ó, aprendendo e vivendo, praticando. E no fim das contas, os que são escolhidos são os que realmente obedeceram a palavra de Deus. Andaram com sinceridade de coração. E eu vou falar uma coisa para você, irmão. São bem poucos. Então, cada um de nós precisamos dar o máximo que podemos para que a gente venha conseguir vencer todas essas batalhas, né? Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Paulo está falando aqui da prostituição, né? Para lhes obedecerdes em suas concupiscências ou pecado. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos. E os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Né? Eu sempre falo esse negócio aqui de debaixo da lei, debaixo da graça. Né? Quem anda debaixo da lei, né? Quem pratica essas coisas, está debaixo da lei. Como então pode estar debaixo da graça? Né? Não dá, não tem como, porque o pecado não agrada a Deus, o pecado nos afasta de Deus. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Tá vendo? O que a gente fizer, né? Se a gente andar no pecado, a gente já foi vencido. E se a gente não conseguir se livrar do pecado, a gente já está vencido. A carne venceu, o diabo venceu. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou o pecado, ou a morte, ou a obediência, ou a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma doutrina que os fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da sua carne. Pois que, assim como apresentardes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresenteis agora os vossos membros para servir a justiça, para a sua santificação.
Porque quando eres servos do pecado, estavas livre da justiça, porém mortos. E que fruto tinhas então das coisas que agora se envergonha? Né? A gente vivia no pecado, dando mau fruto, né? E agora, que fruto tens agora, então, das coisas que agora vos envergonha? Porque o fim delas é a morte. O fim do pecado é a morte. Então nós precisamos nos libertar o mais rápido possível de tudo que é pecado. Como Jesus disse, né? Seja santo porque eu sou santo. Mas agora, libertado do pecado, e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte. Irmão, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre os homens por todo o tempo que vive? A lei tem domínio. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Eita glória! Por isso que Paulo falou, né, que o melhor é ser como ele. Né? Mas se não puder, se casa, mas não peca. Porque se casar, mas pecar, também não vai adiantar nada. Né? Porquanto a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido, está livre da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim também, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Seria muito bom, para entender bem isso daqui, seria muito bom entender um pouco das coisas espirituais de Deus. Mas como Paulo disse, né? Ele criou, né, aquele povo, o evangelho dele não era com comida sólida, mas com leite, né? Porque eles não iam poder suportar a comida sólida, quer dizer, as coisas espirituais. Se já não criam, muitos deles já não criam só com essa criação do leite, que é a palavra básica. E quem dirá se ele fosse pregar as espirituais, né? Porque Paulo teve esse dom também. Infelizmente, não pôde, né, nos falar muito das coisas espirituais. Embora Deus me revelou algumas coisas, poucas, mas Ele tem me revelado. E eu também gostaria de falar um pouco disso aqui, mas eu sei que as pessoas não vão entender. E porque Ele pôs, então, esse exemplo da mulher e do marido, e agora está falando de Cristo aqui, né? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que,
vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para que a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro marido que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Por que ele fala isso aqui? Porque o povo, né, é a noiva e o Jesus é o marido, né? Agora a gente já é de um marido, que é Jesus Cristo. Digo, quem se converteu verdadeiramente, né? É por isso que ele fala isso daqui agora de Cristo. Né? Primeiro ele deu o exemplo da mulher e do marido, mas agora nós temos um marido, que é Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Né? Então a gente separou da lei e a gente se ajuntou com Cristo. Agora ele é o marido, né, da noiva. É um pouco complicado, estou explicando assim bem assim, não estou achando uma palavra agora, mas dou uma explicação por cima, assim, só para ter um pouco de ideia do que Paulo queria dizer aqui, né? Para que sejais do outro. Eu vou ler o 4 de novo. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais do outro, aquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade do Espírito, e não mais na velhice da lei, quer dizer, da letra. Gente, presta atenção nisso. É por causa dessa palavra que eu sempre falo para pregar as coisas novas de Cristo. Vou ler aqui de novo 6. Mas agora estamos livres da lei, separados da lei. Né? Nós já não estamos mais casados com a lei, vamos dizer assim. Pois morremos para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, novidade, coisa nova de Jesus Cristo, e não na velhice da letra, da lei. É por isso que sempre eu falo aqui para a gente pegar as coisas novas de Cristo. Porque Paulo chama aqui a lei de velha. A letra de velha já não pertence mais ao noivo, quer dizer, ao marido. Né? Já ficou para trás. Agora nós precisamos pregar o quê? Novidade do Espírito. Eu particularmente, eu não gosto dessas bíblias de fácil entendimento, essas bíblias novas que eles mudaram tudo, tá um horror, não se entende mais nada. As coisas espirituais, né, da palavra de Deus, muitos ficaram a desejar. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque
eu não conheceria concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, mandamento são as coisas novas, mandamentos de Deus, né? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e morri. Vindo a ressurreição de Cristo, né? Deixa eu ler de novo. Em algum tempo vivia sem a lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e morri. Eita glória! E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Porque já era ruim sem a lei, né? Sem a lei era terrível. A morte reinava. Mas vindo a lei, né? Ainda faltou a fé. Porque as obras sem a fé é morta. Então agora veio os mandamentos de Cristo, né? Que é a fé, que é o amor. É por isso que temos que saber separar o que é antigo, que se apedrejava quando pegava em adultério, com os mandamentos de amor que é de Cristo. Precisamos aprender a separar isso. E já não viver mais essas coisas do Antigo Testamento, mas viver as coisas novas de Cristo, que é o perdão, que é o amor, né? Caridade. Na verdade, o amor é caridade, né? Logo se tornou-me o bom em morte. Logo se me tornou o bom em morte? De modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte, pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. É por isso que Jesus fala que quem conhece a palavra e não vive a palavra, não pratica a palavra, vai ser castigado com mais açoites, porque agora a lei se fez excessivamente maligna. Pensa que é brincadeira o chamado de Deus? Imagina então essas pessoas que ficam fazendo a obra de qualquer maneira, sem temor. Irmão, para falar aqui para mim, ler essa palavra aqui para mim poder falar aqui, eu tenho lido muitas vezes pedindo misericórdia a Deus, né? Para que eu não venha falar nada que saia do meu coração, mas que venha do poder de Deus. E mesmo assim ainda a gente é fraco, a carne é fraca, nós somos homens, né? E às vezes a gente acaba falando algumas coisas que não se deve, e aí vai das pessoas considerar, ter uma consideração, né? Porque todo mundo erra, né? Não é fácil não. Falar da palavra de Deus não é assim de qualquer maneira, não. Precisa orar muito, precisa estar realmente em Deus, precisa estar em Deus. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob pecado. Por isso que Paulo falou isso. Porque o que faço não o aprovo,
Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Tá vendo? E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que eu faço. Não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ai, ai. Se a gente que é espiritual, né, conhece a palavra de Deus, Paulo já está falando isso, e quem dirá então quem não tem esse conhecimento? É por isso que Jesus nos perdoou, né? Como que a gente ia saber disso se não tem quem prega? Se não tinha Jesus que, né? Porque essas palavras veio pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito de Deus. E como que o homem ia saber dessas coisas se não tinha quem pregasse? Então por isso Cristo veio. Né? E por isso também eu gosto de pregar e falar um pouco dessas coisas para despertar o bom ânimo, né? A nossa vontade de ser salvo, né? De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então a lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Isso é muito sério, né, gente? Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ai de nós, se não fosse Jesus Cristo. Né? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Eita glória! Quero ler aqui bem rapidinho também o capítulo 8, que não sei nem quantos minutos tem, que eu esqueci de marcar. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne do pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Ai, meu Deus.
Então não é muito difícil da gente saber, né? Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Quando a gente quer fazer as coisas, né, é fácil a gente saber. Quando a gente quer fazer mais as coisas da carne, ao invés de pegar a palavra de Deus, né, e ler, e falar das coisas de Deus, né, ou praticar mais as coisas de Deus, que é do Espírito, então a gente vai saber, né? Quando a gente tem aquela sede de conhecer Cristo Jesus, né? A gente sente um vazio, uma falta, a gente quer estar mais perto dele, quer sentir mais ele. Sempre tem alguma coisinha assim, a gente passa um tempo sem ler a palavra, a gente já sente que está faltando alguma coisa, aí você quer ler, quer chegar mais perto, quer sentir a presença dele. Então a gente é do Espírito. Mas quando a gente não liga muito para essas coisas e fica mais fazendo as coisas do mundo, fica assistindo novela, quer ficar olhando muito do celular, quer passear na rua, no shopping, quer comer, quer fazer essas coisas muito, e não lembra dessas coisas aqui, então a gente é da carne. Porque se inclina, né? Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, cada um, né? Mas, de repente, você está escutando uma palavra dessa, é porque Jesus te ama, né? E Ele quer despertar. E agora o que a gente precisa fazer é se ajoelhar e chorar muito na presença de Deus, para que Ele nos perdoe. Só assim, chorar muito, pedir para que Ele venha escrever o nosso nome no livro da vida. E a gente se aprofundar mais no Espírito, no conhecer a Jesus Cristo, ler mais das Escrituras. No começo pode ser um pouco difícil, mas se a gente colocar isso no coração, que a gente quer realmente a nossa vida para com Deus, né, e pedir perdão e chorar mesmo, eu não tenho vergonha de falar não, irmão. Eu não. Eu choro na presença de Deus, eu choro mesmo. Não tenho vergonha não. E Deus reconhece, né? Deus reconhece essas coisas. Deus, Ele manda o Espírito, né? Para nos ajudar, para nos orientar. Mas a gente precisa querer. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Esse é que está no Espírito de Deus. Mas se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Esse Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado,
mas seu espírito vive por causa da justiça, e seu espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu espírito em que vós habita. O corpo mortal, ele é vivificado quando o Espírito de Deus vem e habita em nós, como ele falou aqui. Né? E seu Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus também, ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também dos mortos ressuscitou a Cristo. Nossa, tá difícil aqui. E seu espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu espírito que habita em vós. O corpo mortal do homem, ele só é vivificado quando o Espírito Santo habita em nós. De maneira que, irmãos, somos devedores não da carne, para viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ainda quem não é batizado tem que orar muito, irmão. Muito, irmão. Tem que orar muito. Tem que ler bastante a palavra, aprender bastante a palavra para vir essa transformação, para que o Espírito venha habitar em nossos corações, para que a gente tenha vida com Ele. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito com E maiúsculo, Espírito de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo co-herdeiros, ou herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eita, que palavra abençoada, né? Então, irmão, resumindo aqui, quem não tem o Espírito de Deus ainda não está na graça de Deus. Para isso precisamos orar muito, chorar muito na presença de Deus, para receber esse Espírito de vida, para que a gente tenha vida com Deus, mortificar as coisas da carne, tudo, não é só um ponto não, é tudo. Amar o nosso próximo como a nós mesmos, amar os inimigos, orando por eles. Quem muito fala, muito se fadiga. Quem mais ouve, mais aprende.
Até nisso nós precisamos vigiar. Até nisso nós precisamos vigiar. Ouvir mais e falar menos. Aprender mais e querer ensinar do coração. Mas se for ensinar as coisas discernentes de Deus. Eu prefiro ler a palavra porque já está tudo pronto aqui, é só ler. Né? E pedir entendimento para Deus. É mais fácil do que querer pregar as palavras do nosso coração, que aí vai sair umas tanto de coisa ali que não precisava ser falado. Cada um, né, faz a obra conforme a sua vontade, né? Tomara que todos façam a obra conforme a vontade de Deus. Mas não é sempre assim. Infelizmente não é sempre assim. Né? Muitas vezes a gente está ouvindo umas pregações que só Jesus na causa. Mas cada um vai ter que, né, pagar pela tua própria língua. Né? Tiago fala muito disso. E assim, irmãos, eu venho agradecer em nome de Jesus. Quem puder compartilhar, me ajuda a fazer a obra. Não só eu, mas ajuda as palavras de Deus, né? E assim eu agradeço em nome de Jesus.